Quem é o próximo adversário do São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro, Chacon? Atlético Mineiro, jogo fora de casa. Ih, rapaz, domingo? Que dureza, cara. Domingo, não vai ser fácil. Tarde, Atlético Mineiro em São Paulo. Que dureza, rapaz. E tem o 4 de julho na terça-feira, né, pela Copa do Brasil. A gente olha o Silvinho, né? Não ganhou nada, tal, e olha a tabela do Corinthians, é brava. Mas o São Paulo, olha como custa o resultado, né? O Fluminense está jogando um bom futebol, tá legal, o Roger está fazendo um bom trabalho, mas era jogo pro São Paulo ganhar, né? Perdeu ali, olha agora que pepino. Pensou o São Paulo, 3 jogos não ganha nenhum no Campeonato Brasileiro? Criou uma ideia de um time poderoso. O Campeonato Brasileiro, agora vai e tal, não sei o quê. É uma coisa ilusória, mas o torcedor cobra, né? Ele fica numa expectativa muito alta. Esta vitória do Atlético sobre o São Paulo, essa derrota do São Paulo, né, para o Atlético, é normal? Inesperada? Como é que é? Os desfalques pesaram demais, inclusive a ausência do treinador, do professor Hernan Crespo, gripado, sequer foi para Goiânia, com o Juan Branda ficando no banco de reservas. Deixa eu começar com um destaque do Giovanni Chacon. Atlético 2, São Paulo 0. Fala, Chacon! Pois é, vitória do Atlético merecida, né? Porque o São Paulo pouco criou no ataque e a defesa dormiu, né? Principalmente no primeiro gol. Fácil o Éder fez o cabeceio, o segundo também a falha pra mim, ao meu ver, do Galeano, né? Tem muita gente brigando já com o Volpi, né? Tem muita gente que não gosta do Volpi. Talvez possa chamar de viúvas de Rogério Ceni, que existem em todo lugar, né? E é normal também, depois de um cara que fez história como o Rogério numa posição, a cobrança sempre vai existir, ainda mais como a posição de goleiro, que é muito única, né? Mas se o Volpi estava adiantado ali para fazer o passe no Galeano, e o Galeano se embananou ali e o Volpi estava adiantado, é porque isso é treinado e pedido pelo Crespo, pela comissão, para que isso seja feito. O Crespo fazia isso no Defensa e Justiça, fazia isso no Banfield, né? Isso já era sabido, que ele gosta de utilizar o goleiro com os pés, né? E o Volpi fez o passe pro Galeano e o Galeano errou. Simples assim, 2-0, vitória merecida do Atlético Goianiense. Mesmo quando estava 1-0, a vitória já era merecida. Muito bem, Giovanni Chacon. Flávio Prado. Estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas aquilo que a gente comentou, né? Os 3 pontos que valem na primeira, segunda rodada são os mesmos lá das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo perde para o Atlético com desfalques, sem o treinador, né? Vai com o auxiliar, enfim, 2-0 o Atlético, Flávio. É a bola que o São Paulo não joga que preocupa. Desde que acabou o Campeonato Paulista, faz 15 dias, né? Mas o São Paulo não conseguiu mais jogar futebol. Empatou com o Fluminense sem jogar nada, poderia ter perdido o jogo, conseguiu perder para um time do interior do Piauí e agora perde o Atlético Goianiense. Não está jogando, não está criando e aquela expectativa grandona com a qual terminou o Campeonato Regional desaparece rapidinho. Lógico que tem muita coisa pela frente. Vai a Minas Gerais ganhando do Atlético, a coisa já muda completamente. Mas parece que o São Paulo está tendo um choque de realidade. Campeonato regional é uma coisa, campeonato brasileiro é outra bem diferente. Que semana passada aí comentaram que o São Paulo seria aí uma das grandes equipes aí do Campeonato Brasileiro esse ano. Mas depois do jogo de hoje, quem está mais perto de ir para uma vaga de Libertadores? Atlético Goianiense ou São Paulo? Boa noite, Zé. Boa noite, Flávio. Obrigado, Juliano. Um abraço aos amigos de Curitiba. Fala, Flávio. Não, acho que São Paulo é potencial Libertadores e o Atlético potencial sul-americano. Em tese é isso, né? Porque é aquilo que foi dito anteriormente, é um campeonato muito longo e no momento que a coisa vai andando, aí sim, não acredito no São Paulo para título, muita gente no embalo de Campeonato Paulista veio nesse negócio, não acredito, acho muito difícil, quase impossível, seria, para mim não foge de Flamengo, Palmeiras, e se acontecer alguma coisa diferente do Atlético Mineiro, apesar de ter perdido o Fortaleza em casa e tal, e o São Paulo tem todo o potencial para Libertadores, tem todo o potencial para Libertadores. Agora, Flávio, segurei demais a sua resposta em relação ao tema que eu propus, o Chacon foi o que primeiro respondeu. As ausências, Daniel Alves, Arboleda, Luan, Lisiero, Benítez, hoje o Hernan Crespo também não foi. Justifica, Flávia, os desfalques, essa derrota do São Paulo? Para mim, desfalque é Daniel Alves, muito, e sem o Arboleda a zaga do São Paulo perde muito. Lisiero não considero desfalque,
Luan eu também não considero desfalque, acho que é um jogador bem comum. Acho até o Rodrigo Nestor bem melhor que ele. Mas nem pela presença do Shailon, por exemplo? Eu falo em Rodrigo Nestor. O Shailon entrou no lugar do Benítez, né? E o Benítez é um jogador que chegou agora no São Paulo e vai se machucar muito. Infelizmente, é o perfil dele esse, né? E aí falta elenco pro São Paulo. O São Paulo ele aposta numa relação do Benítez que ele tem com o Alejandro Corran, né? Que é um baita preparador físico, conceituadíssimo na Argentina, né? E os dois trabalharam juntos no Independiente. E na época do Independiente, o Benítez ele não tinha tantos problemas físicos. Ele desenvolveu depois da saída do Alejandro Corran. Isso significa que o Alejandro era o salvador da pátria? Não, não é isso. É só que... Mas isso às vezes pesa. Às vezes pesa. O tipo de trabalho, quem é que trabalha, quem é o profissional, se ele conhece o atleta, das necessidades físicas do atleta. Então o São Paulo também está apostando nessa relação. Foi indicado, é um jogador com uma qualidade que o Crespo conhecia, que a diretoria do São Paulo conhecia, mas que também foi indicado e falou assim, ó, a gente já sabe como trabalhar com ele, então aposta-se nessa boa fase. E outro, o calendário não estava ajudando, né? Mas aí botaram o cara para jogar tudo quanto foi aí jogo. Não tem como. Então, como é que você tem que dosar, né? Então, esses caras que não, deixa comigo e tal, botaram o cara. Um jogador que normalmente é um jogador de vidro mesmo. Tem que ser preservado, porque ele é muito bom jogador, mas ele tem problema físico. Não é ninguém quer. Ele não quer ficar doente. Isso é uma doença pro cara, né? Ele não quer ficar doente. Mas ele fica, você sabe disso. Aí você bota o cara pra jogar tudo quanto é jogo. Joguinho, jogou um monte de joguinho, né? Que não precisava jogar. Então, cometeram um erro grave nesse caso. Mas, enfim, para mim, respondendo. Daniel Alves, obviamente, faz falta para todo mundo, até para a seleção brasileira contra o Equador, até para a seleção brasileira contra Cabo Verde, faz falta. E o Arboleda, porque o nível da zaga do São Paulo, eu acho que o São Paulo, a zaga do São Paulo é Miranda, Léo Pelé e Arboleda. O Bruno é inferior ao Arboleda, não é tão inferior, mas é inferior somente na bola alta. Então, os outros eu acho que são jogadores que, se eles mas realmente... aí não abre uma preocupação em relação ao elenco? O elenco mas o elenco não tá tão preparado assim? Claro. Quer dizer, tirando do time... Assim, terça-feira, foi jogar com o time reserva e reserva do reserva. Isso. Quer dizer, um time B-, vamos colocar assim. E perdeu pro 4 de julho, lá no Piauí, apesar dos erros da arbitragem. Hoje jogou com um time, vamos dizer, misto, né? Pelo menos 5 ou 6 titulares estiveram em campo hoje. Ou jogadores com condições de serem titulares na equipe do São Paulo. Então não tem aquele elenco que a gente imaginava? Não, quem imaginava? Eu nunca farei isso. Eu nunca dei o São Paulo como finalista, como brigando pelo título. Para mim, o São Paulo é Libertadores. O elencos tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Atlético Mineiro. Eu cheguei a achar que ele estaria entre os 4. Eu não acho, não. Entre os 4 primeiros ali. Talvez o quarto. Por isso que eu falo em Libertadores. Agora, pode chegar? Pode, ué. O ano passado tinha um elenco até pior que esse, né? Sem os jogadores que esse ano tem, mas ainda assim eu acho que o elenco de São Paulo não é um elenco para superar. Quando tem algumas saídas de jogadores, fica quase impossível de substituir. Então eu não coloco São Paulo como pleiteante a título. Mas pode chegar, eu repito. O ano passado o material humano era muito inferior e o São Paulo quase ganhou o campeonato. Então pode acontecer. Mas em tese, se você falar em elenco, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro.